Pouco após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten explicou por que a reforma não poderia ter sido empurrada da forma como foi feita. O deputado explicou que a votação foi uma espécie de cheque em branco, sem que os parlamentares sequer conhecessem o texto que estava sendo votado e com mudanças no texto ocorrendo ao longo da votação. Van Hatten explicou que, embora a iniciativa privada tenha muito a ganhar com uma simplificação do sistema tributário brasileiro, o texto aprovado não ajuda, pois vai centralizar ainda mais o poder sem trazer os pontos que seriam necessários em uma reforma tributária séria. Ele lamentou o assodamento na votação e manifestou esperança de que o Senado faça alterações necessárias. Van Hatten disse: "É uma pena que na Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil os projetos sejam aprovados desse jeito." O ex-deputado estadual Giuseppe Resgo, que acompanhava a votação, explicou que, embora uma reforma seja necessária, a forma como houve a aprovação na Câmara indica insegurança e risco com o aumento do poder da União e acrescentou: "Estamos preocupados com o futuro da Câmara dos Deputados pela forma como as coisas se deram aqui." Resgo acrescentou: "Essa maneira de tratar um tema tão importante é muito ruim para o Brasil." Marcel Van Hatten mostrou que, enquanto eles falavam, foi apresentada uma emenda que modificava o próprio mérito do projeto, indicando mais uma vez que a votação foi um cheque em branco. Ele disse: "Infelizmente, o que a gente está vendo aqui dia após dia é uma ditadura também dentro do Poder Legislativo para decidir como as coisas são votadas, de acordo com a opinião de poucos líderes e não realmente dos deputados como um todo, para a gente ter uma discussão melhor." O deputado disse: "É uma noite triste porque a gente sabe que isso aqui deveria ter sido feito de uma maneira completamente diferente." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, a reforma tributária que foi protocolada em 2019, emenda constitucional 45, foi aprovada agora à noite aqui na Câmara dos Deputados. Infelizmente, eu não dei meu voto favorável a ela por uma série de motivos, inclusive pelo fato de não conhecer o texto todo, assim como quase nenhum deputado aqui, a não ser o relator,
conhecia o texto exatamente como foi protocolado. E digo infelizmente também porque deu uma travada na conexão. Sou absolutamente favorável à simplificação. A iniciativa privada, se essa reforma for aprovada também no Senado, vai ganhar muito. E, obviamente, desde o início estive a favor dessas mudanças, porque a iniciativa privada no Brasil sofre demais com o complexo sistema tributário. Agora, a escolha era entre fazer esse ajuste agora para a iniciativa privada que tanto precisa e que tem o meu apoio, ou dar um cheque em branco, não só para este governo, que a gente sabe que é perdulário, corrupto e incompetente, mas para uma ampliação do tamanho do Estado no Brasil, até porque uma trava que a gente estava defendendo para segurar a carga tributária não foi mais aprovada, incluída, e também tudo o que nós esperávamos no sentido de descentralização, uma parte não era possível por causa do IVA, a gente sabe disso, mas a outra, que era dar mais autonomia para estados, para municípios e principalmente não gerar mais divisão interna entre estados e municípios, acabou também não ficando expresso no texto como gostaríamos, e a parte do fundo regional sequer está no texto, no fim foi para a lei complementar. Agora o deputado Gilson Marques, que está ali, vai fazer uma questão de ordem, porque acabar de apresentar uma nova emenda aglutinativa, alterando o mérito. Então assim, pessoal, eu lamento muito, porque eu queria que a reforma tributária tivesse o meu voto com a simplificação, com a redução de carga tributária e com a desconcentração do sistema federativo. Os dois últimos pontos falaram mais alto e o assodamento. Eu lamento muito, é um voto muito triste e difícil de dar para quem sempre defendeu e vai continuar defendendo a iniciativa privada. E agora nós temos todos os destaques para debater, vai longe aqui a sessão, e depois tem a reforma no Senado. Todo o setor produtivo sabe que pode contar comigo para a gente fazer todas as alterações necessárias e melhorar o texto. Mas, lamentavelmente, neste momento, a reforma não contou com o meu voto. A bancada foi liberada. Gilson Marques votou contrário também comigo, Adriana Ventura votou a favor. E nós entendemos os argumentos que levaram cada um a fazer a sua escolha. É uma pena que na Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil os projetos sejam aprovados desse jeito. Eu quero aproveitar aqui que está do meu lado um especialista em reforma tributária, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Foi excelente em todo esse período, deixa eu só aumentar o volume. Foi excelente em todo esse período aqui que a gente discutiu a reforma na Câmara para a gente poder chegar e reduzir também muitos danos que estavam ali. E eu queria então dizer para vocês, o José, que aqui do lado tá, também compartilha, a gente estava falando sobre isso, sobre essa grande dúvida que ficou, né, sobre voto sim, voto não, mas afinal de contas a gente, na minha opinião, entendo que o voto melhor era realmente o não para trabalhar uma reforma tributária que realmente, além de simplificar, reduz a carga tributária e desconcentra o poder aqui de Brasília. José. O ponto aqui, Marcelo, acredito que seja ficou bem claro, para só passar para o lado aqui, ficou bem claro, acho que tu deixou muito claro que nós gostaríamos muito de ter sido favoráveis a essa reforma, mas a forma como ela foi tratada, com pressa, com o texto escondido até o último momento, com dificuldade de compreender aquilo que estava dentro do texto, porque a gente sabe muito bem, a técnica tributária é difícil, é muito complicado de saber o que está sendo escrito. Tem muita remissão, tem artigos que falam sobre uma coisa da Constituição, tem outros que falam sobre leis que a gente não tem o tempo de conseguir entrar em detalhe aqui no plenário, e isso está sendo votado com muita pressa, com muita insegurança para nós e com muito risco de ter algum momento de imposto no futuro do governo federal aumentar o seu poder na União, e isso nos causa muita tristeza e nós ficamos aqui preocupados com o futuro da Câmara dos Deputados pela forma com que as coisas estão andando aqui. Gostaríamos muito de ter sido favoráveis, acredito que a deputada Adriana, que votou favorável, tem todos os motivos dela, tem todos os argumentos favoráveis, mas essa maneira de tratar um tema tão importante, que tu tá, Marcelo, há 4 anos falando sobre isso aqui no plenário, é muito ruim para o futuro do Brasil, e a gente lamenta e espera que o Senado Federal faça as alterações necessárias e que sejam pensando no bem do futuro do Brasil. Exatamente. Pessoal, aqui nunca vai ter voto populista, demagógico, sempre vai ter voto pensando no Brasil. Eu lamento realmente por quem eventualmente não fez a escolha baseada em argumentos, e infelizmente a gente viu que uma grande parte, como eu repito que eu disse no início, né, da Câmara dos Deputados votou sem conhecer o texto inteiro, tá? Porque esse texto que a gente votou, agora acabou de apresentar uma nova emenda depois de ter votado o principal para alterar mérito. Isso é absurdo. Eu sou uma
um deputado que defende que os regimentos da Câmara sejam devidamente respeitados, e infelizmente o que a gente está vendo aqui é dia após dia, né, uma ditadura também dentro do Poder Legislativo para decidir como as coisas são votadas, de acordo com a opinião de poucos líderes e não realmente dos deputados como um todo, para ter uma discussão melhor. Pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. Infelizmente, né, eu acho que uma noite triste, independentemente do voto, se fosse sim, se fosse não, ia ser triste, porque a gente sabe que isso aqui devia ter sido feito de uma maneira completamente diferente. Repetindo o que eu disse antes, o governo vai contar sempre com minha mais absoluta oposição e vamos continuar trabalhando para evitar qualquer tipo de inchaço do Estado, de gasto de perdulário, de aumento de imposto, com as leis complementares que virão. E a iniciativa privada vai também contar com todo o meu apoio sempre para que a gente possa, em tudo o que diz respeito ao IVA, que agora foi aprovado, precisa ser aprovado aí no Senado, a gente possa fazer as leis complementares que facilitem a abertura e a manutenção dos negócios do Brasil e que não prejudiquem, como hoje acontece com esse sistema tributário maluco e irrazoável que só o Brasil tem no mundo todo. No último comentário, ainda tem muita coisa para acontecer por conta das leis complementares que precisam ser editadas. Então esse debate vai longo ainda e essa mudança foi constitucional e agora tem muita coisa ainda para acontecer nessa mudança da tributação no Brasil e a gente espera que os textos sejam apresentados com um pouco mais de antecedência e não na hora da votação. Exatamente. Pessoal, boa noite a todos e fiquem atentos que a gente vai continuar trabalhando aquilo que é melhor para o nosso país sempre. Abraço, obrigado José por toda a parceria que está junto aí. Valeu. A injustiça que fizeram com você é como um adubo que vai tomar conta de todo esse país e há de nascer uma grande lavoura de novos conservadores e patriotas que salvarão esse país. Com relação à reforma tributária, que reforma? Qual reforma? Mais de 100 páginas de que ninguém tem conhecimento de nada, e quando você lê um item, o item seguinte desmente o primeiro. Quando você lê o terceiro, desmente o segundo. Quando você lê o terceiro, desmente o terceiro. O quarto, desmente o terceiro. Que reforma é essa? Nós aqui daremos legitimidade. Ontem, quando eu vi o vídeo do Republicanos Reunidos, com todo respeito ao partido, que é um partido aliado, amigo, Tarcísio é nosso irmão, absolutamente inteligente, mas essa mesa tem muita gente, a partir de Rogério Marinho e tantos outros, que entende tanto quanto de reforma e de economia. E diz: fechamos questão, votaremos. Quando eu vi esse vídeo ontem, eu confesso, presidente, que me deu uma alegria nas pernas. Me deu uma alegria nas pernas. Eu comecei a tremer. Onde é que nós vamos parar com isso? Nós é que vamos legitimar? E hoje eu não aguentei, acordei, não é o meu costume, 5 horas da manhã, é costume seu. E 4 horas da manhã está em pé. Mas meu não. E fui lá, gravei uma live, pedindo, pelo amor de Deus, se temos que sucumbir, porque algo maior virá, porque todo sofrimento ele é prenúncio de uma grande vitória, e Deus não vai permitir que nós sucumbamos, mas que não sejamos nós a empurrar o Brasil no fosso. Não votar hoje não é que Lira não respeita, Lira tem que respeitar o todo, com todo mundo, porque ele foi eleito com o voto de todo mundo. É como o Pacheco. O Brasil paga hoje por uma frouxidão de um Senado, de um presidente omisso, medroso, covarde. E hoje não somos nós que vamos legitimar. Um dia eu clamei sozinho no deserto. Um dia você clamou sozinho no deserto. Nem por isso morremos. E nesse momento duro que o país vive, eles têm duas coisas definidas na cabeça deles: destruir a economia, porque não saiu o Bolsonaro, entrou o Lula. É uma mudança de regime. E atacar as pautas de família. Eles vieram para a superfície. As pautas de família estão sendo atacadas de forma dura e eles estão pedindo prisão de pastores. Mas agora todo soco terá um revide. Eu estou entrando na justiça pedindo criminalização de todos aqueles
que entraram pedindo a prisão do pastor André Valadão, de tantos outros pastores e padres que estão sendo acuados, porque nós não vamos nos deixar acuar. Pelo amor de Deus, presidente, o senhor preside hoje o maior partido conservador da América Latina, o segundo do mundo. Pelo amor de Deus, a história construída por Jair Bolsonaro, a história construída por todos nós não temos que ter preocupação de sermos amiguinhos do rei, porque quem vota em nós está do outro lado e quer que nós votemos contra. Então quando o cara diz, não estou preocupado porque eu estou apoiando na internet, tem que preocupar. Tem que preocupar, porque esse povo da internet não é besta mais não. Esse povo não é besta. Se esse presidente está de pé, graças à internet, se ele virou presidente, graças à internet, se esse povo ainda o ama, e estou falando aqui, presidente, como alguém que vive dentro da penitenciária, dentro da papuda, dentro da colmeia, e quero dizer que aquele povo que está lá, eles cantam o hino nacional mais alto do que cantava na rua, e ele levanta todo o amor do mundo a você e a Michele, mesmo dentro de um presídio. Esse povo vale. É por aqueles que estão dentro do presídio, presos, sem cometer um crime, que nós não podemos bater palma para esse governo, nós temos que votar contra, nós não temos ter medo de narrativa, nós temos que lutar pela nossa verdade. As reformas, eles estão disputando agora, vieram do governo Bolsonaro, e não somos nós que vamos bater. Aqui tem muita gente, com todo respeito a Tarcísio, e eu sempre disse isso nos meus mandatos. Quando for muito bom para São Paulo, a gente precisa ter muito medo. Os outros estados precisam ter muito medo que for muito bom para São Paulo. Eu encerro aqui a minha fala, dizendo a todos os senhores, se essa desgraça vier para o Senado, vai ter guerra todo dia. Boa, senador.